Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Maurício Keinert, que vai falar sobre Kant. Só esperar o professor entrar aqui para a gente dar início. Boa noite, Dani. Boa noite, Leno. Esperar o professor entrar aqui. Bom, o professor entrou. Boa noite, professor. Boa noite, Tudo professor bem? Hugo. Tudo bem? Um minutinho Tudo bem, só, né? eu só vou arrumar aqui o meu... Pronto, é o tempo que eu vou lhe apresentando, você vai arrumando aí a posição. Deu uma travada na imagem. Sua imagem travou, professor. Voltou. Agora Tá, voltou. certo. Ó. Bom, o Tudo meu bem? convidado de hoje é o professor Maurício Keinert. Ele é graduado em filosofia, mestre em filosofia, doutor em filosofia pela USP, onde ele também leciona. Fez pós-doutorado na França. Participa da comissão editorial dos cadernos de filosofia alemã. Faz parte do grupo de pesquisa Filosofia Crítica e Modernidade. Suas principais áreas de investigação e pesquisa são Kant, liberdade, direito, moral, conhecimento e crítica. Desenvolve um projeto sobre moral, política e direito, autonomia e teoria crítica. E o tema que ele propôs a trabalhar aqui conosco é a questão do esclarecimento em Kant. Professor, eu queria agradecer imensamente por ter aceito o convite. Você tem a palavra. Ok, obrigado, Hugo. Eu gostaria também de agradecer o seu convite. Vocês estão me vendo, você está me vendo bem? Tem algum problema na câmera? Tá, Tá ótimo. tá bem. Obrigado pelo convite. Acho muito interessante a sua iniciativa de fazer essas lives, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Acho muito importante que nós possamos, de alguma forma, divulgar o nosso trabalho acadêmico, intelectual, né? Publicizar esse trabalho, né? Bom, como eu havia mencionado a você, eu pensei em trabalhar o tema do esclarecimento, né, em Kant, e, e para isso eu vou pensar a minha fala em quatro partes, né? A primeira é situar um pouco essa questão da filosofia política kantiana, né? Talvez da importância dela, que ela tomou nos últimos tempos, né? Em segundo lugar, eu pretendo mostrar um pouco a posição do Kant dentro do iluminismo alemão, né? Dentro do esclarecimento alemão. Em terceiro, tratar um pouco do texto, né, que significa o que é o esclarecimento, a resposta à pergunta que é o esclarecimento, e por fim procurar pensar um pouco o que esse texto ainda nos permite pensar e trabalhar talvez com algumas questões que se põem hoje em dia, né? Então, bom, eu espero que eu consiga fazer isso em meia hora, 40 minutos, mas eu tentarei ser o mais breve possível, né? Em primeiro lugar, para mim é sempre curioso, né, quando eu trabalho com a filosofia política kantiana, né,
como na segunda metade do século XX, né, a filosofia kantiana foi retomada por alguns pensadores, né? Eu posso citar, né, em 1962, no começo dos anos 60, né, pelo Habermas, mudança estrutural da esfera pública. É bem verdade que ele, na verdade, ele coloca o capítulo sobre Kant, Hegel e Marx um pouco mais à frente, né, eu acho que é no final dos anos 60, em que a ideia de esfera pública, de Öffentlichkeit, né, em alemão, ela vai ser fundamental, e o Habermas vai dizer, bom, o Kant foi o primeiro a conceitualizar essa ideia, né, que estava posta, digamos assim, estava posta. Né. Nos anos 70, né, também aparece o John Rawls, né, com a teoria da justiça, em que a ideia de uso público da razão vai ser importante. Né. Também nos anos 70, a Hannah Arendt trabalha com questões kantianas, né, principalmente ligadas a, se a gente for pensar um pouco nos últimos escritos dela, né, inclusive o curso sobre Kant, ela utiliza muito a terceira crítica, né, o parágrafo 40 da terceira crítica, da crítica da faculdade de julgar, em que nós temos a ideia de um alargamento da mentalidade, né, a ideia de uma comunicação, né, entre as pessoas. E, por fim, o Foucault, né, que em 1984, num curso que se chama Governo de Si e dos Outros, e também em alguns textos que estão no dit écrit, né, ditos e escritos, né, escreve no Governo de Si e no Governo dos Outros, é a introdução, né, do texto, é um artigo, é um texto sobre o esclarecimento, né, o que é a resposta à pergunta o que é esclarecimento, e o texto sobre o conflito das faculdades, né, o texto que o Kant trata da Revolução Francesa. Né. Então são autores muito díspares, né, que nessa segunda metade do século XX, muito diferentes, né, que nessa segunda metade do século XX retomam, né, a filosofia kantiana, a filosofia política kantiana. Né. Então isso eu acho importante só para a gente, né, pensar um pouco o Kant de alguma certa forma ainda está no ar, né, quer dizer, a sua filosofia política, né, de alguma maneira. Na medida em que foram feitas reatualizações, né, da sua filosofia política. Né. Bom, essa seria só a primeira parte, né, que eu acho sempre importante mencionar por isso, né, porque eu acho que ainda nós, de alguma maneira, ainda nós respiramos um pouco isso, né, a filosofia política kantiana, e principalmente essa ideia de público, né, a ideia da esfera pública, a ideia do uso público da razão, a ideia dessa comunicação pública, né, a ideia do próprio esclarecimento de um público. Né. Bom, no entanto, se a gente voltar lá para o século XVIII, mais especificamente para a década de 80, né, a gente percebe que o Kant ele se diferencia, né, do esclarecimento alemão. Né. Isso fica muito claro para mim num texto que ele escreve em 1786. Desculpem, eu vou, isso é mania de professor, né, fazer citações e datas. Mas em 1786 ele escreve um texto que se chama Que Significa Orientar-se no Pensamento, né, em que ele está respondendo a uma querela, né, a chamada querela do panteísmo, né, em que nós temos pelo menos dois grandes personagens, né, um deles é o Mendelssohn, né, e o outro o Jacobi, né, que são duas grandes figuras ali, né, do momento. Né. E uma terceira personagem que morrera há pouco, que era o Lessing, né, que também foi, junto com Mendelssohn,
mas principalmente o Lessing foi uma grande figura, né, do iluminismo alemão, né, do esclarecimento alemão. Né. No entanto, o que é interessante nesse texto, né, é que o Kant vai descrevendo um pouco e ele demorou muito a escrever esse texto. Né. Inclusive os iluministas alemães pediam para que ele escrevesse esse texto e ele demorou muito para escrever. Né. Inclusive ele espera a morte do Mendelssohn para escrevê-lo, né, me parece. Né. O Mendelssohn morre um pouco antes. Né. Mas por quê? Porque ele não pode tomar digamos assim, o lado do iluminismo alemão, né, com o qual ele não concorda inteiramente, como ele não pode tomar o lado do Jacobi. Né. Então, para resumir rapidamente, né, quer dizer, o que o Jacobi faz, que é uma provocação muito grande, né, na época, né, que daí, a partir daí dessa provocação é que surge a chamada Pantheism-Streit, né, esse conflito do panteísmo, né, é afirmar que o Lessing, né, um dos seus escritos, ele afirma que o Lessing era, na verdade, um espinosista. Né, e isso, na época, era considerado era um palavrão. Né? Ser espinosista naquele momento era bastante complicado. Né? E o Mendelssohn vai escrever, né, contra, né, exatamente isso, porque ele vai dizer que o Mendelssohn não é um espinosista. Né? E aí começa as duas grandes posições. Né? Quer dizer, de um lado, o Jacob diz que o Lessing era espinosista porque o Spinoza é o que resolve melhor o problema do idealismo e o problema das causas eficientes. Né? Para não entrar muito em conceitos, assim, para não usar muito palavrão filosófico, né? No fundo, o que ele está dizendo é, ora, o Spinoza é o que explica melhor, né, essa relação de causa e efeito, né? E, na verdade, para a gente ter uma passagem para a filosofia prática, ou seja, para a ação, vai ser necessário um grande salto, né? Um salto no infinito, né? Que nos permite, então, pensar numa fé, que é uma fé interior, né? Segundo Jacobi, que nos levaria, então, a pensar uma possibilidade de uma prática, ou mesmo de uma moral, de uma ética. Né? Por outro lado, Mendelssohn vai se colocar contra essa posição, né? E a partir do conceito de orientação, né, ele vai tentar mostrar que é possível a razão humana chegar, né, ao conhecimento da totalidade e, portanto, ao conhecimento de Deus. Né. O grande problema é que o Kant ele não tem como, depois de escrita a primeira crítica, a crítica da razão pura, ele não tem como defender essa posição, né, do Mendelssohn, né, e muito menos a do Jacob. Né. Então é muito interessante porque ele vai pensar esse texto, né, digamos, o fio condutor do texto, ele se, ele se dá a partir dessa noção de orientação, né, dessa orientação que se inicia de um modo matemático, depois geográfico, depois no pensamento, né, e a partir daí ele mostra que o nosso conhecimento está restrito à experiência, né, à noção kantiana de experiência, né, e que se nós ultrapassarmos, né, esses limites com a razão teórico-especulativa, nós, no máximo, podemos chegar a algumas ideias reguladoras, né, mas no limite nós não temos como provar, né, seja a existência ou a inexistência de Deus. Né. Inclusive também por isso Kant vai ser também chamado de espinosista. Né. Por outro lado, quer dizer, como ele escreve esse texto em 1986, que é um pouco antes dele publicar a segunda crítica, a crítica da razão prática. Né. Então, muito provavelmente ele estava escrevendo, já estava pensando na crítica da razão prática. Né. Então, o que ele vai tentar mostrar é que a questão moral vai ter que ser pensada de uma outra forma. Né. E aí é interessante, porque se ele utiliza o conceito de orientação do Mendelssohn, ele utiliza o conceito de fé
do Jacob. Só que ele chega ele vai chegar numa ideia de uma fé racional, né? O que me parece ser mais importante nessa ideia da fé racional é que se trata da razão, né, que tem consciência de seus limites, né? A fé muitas vezes pode aparecer como crença também, né? Uhum. Isso aparece no segundo prefácio da Crítica à Razão Pura também, que é escrito em 1787. Mas o que é interessante é isso, né? Quer dizer que a fé racional é uma consciência do limite da razão especulativa, teórica, né? Mas ao mesmo tempo ela vai abrir a possibilidade para uma bússola, digamos assim, moral, né? Que daí ele já está pensando aí na sua filosofia prática, no imperativo categórico, na lei moral, né? Etc. E por fim, bom, então, quer dizer, ele não está nem no lado do Jacob, né? Porque ele está subvertendo essa noção de fé, né? Como ele também não está do lado do iluminismo alemão, né? Porque o iluminismo alemão acredita, né, que principalmente o Mendelssohn, né, acredita que pelo conhecimento ele chegará, né, ao conhecimento de uma totalidade, ao conhecimento de Deus, né? E o Kant ele não pode concordar com isso, né? Por isso que eu acho que ele esperou o Mendelssohn morrer para poder escrever o, o seu artigo, né? O que é interessante nesse texto é que, ao final do texto, né, ele é quase um texto panfletário, né, em que o Uhum. Kant vai fazer a defesa, né, da liberdade de pensar, né, e o interessante aí é que a liberdade de pensar significa a possibilidade de pensar com o outro, né, pensar com os demais, né. O segundo ponto que ele levanta é a liberdade de pensar sem ser tutoriado pela religião, né? E, portanto, sem ser tutoriado por preconceitos ou por dogmas, né? E, por fim, ele vai afirmar que a razão, né, ela, no limite, ela dá a lei a si mesma, né? Então, ele já está utilizando o seu conceito de autonomia, né? Uhum. Ou seja, essa razão que cria, né, a lei para si mesma, né, em que ela é legisladora e destinatária ao mesmo tempo, né? Esses três pontos é interessante porque eles serão retomados lá no parágrafo 40 da terceira crítica, que é exatamente o parágrafo que a Hannah Arendt usa, né, para pensar no final, né, lá da, da sua vida, para pensar a questão da filosofia política, né? Agora, essa questão com a religião, né, é o que está em jogo, né, aí eu passo para a terceira parte, para ser o mais breve possível, né, é o que está em jogo no que significa orientar-se no pensamento, né, que também é um texto muito interessante, porque ele nasce de um conflito, né, também, aliás, ele nasce de uma querela, né, de uma discussão pública que estava sendo feita na época, né, em que vários pensadores participaram, inclusive o Mendelssohn, o Schiller, né, muitos pensadores participaram dessa, dessa querela, né? E essa querela nasce acerca de uma questão que hoje talvez seja prosaica, mas na época não era, que é, quer dizer, que hoje talvez ainda não seja prosaica, mas na época não era de fato, né? Que era se o casamento civil tinha teria a mesma autoridade, digamos assim, né? O casamento civil teria a mesma autoridade em relação ao casamento religioso, né? Então a querela nasce dessa questão, né? E ela vai
né, surgem vários artigos, até o momento em que surge essa questão do esclarecimento, e o Kant escreve, então, o seu texto, por acaso, em 30 de setembro de 1784. Ontem está fazendo aniversário. Ontem fez aniversário. Nesse texto, além disso, né, nessa época também já estava se discutindo o que será o Código Penal prussiano, né, que também vai ter que no fim não deu muito certo, mas enfim, mas que também vai procurar, né, pensar as posições do Estado e da Igreja, né, do Estado e da religião. Né. Bom, o Kant não trata exatamente dessas questões, né, mas ele vai tratar de uma. Quer dizer, ele não trata diretamente dessas questões, né, mas o que ele vai é pensar a passagem, né, a saída, melhor dizendo, né, da minoridade, né, da humanidade, e a passagem à maioridade. Né. Então, a grande questão desse artigo, né, que é um artigo muito conhecido, né, é a questão se é a questão que ele mesmo faz, né, em determinado momento do artigo, que é se estamos ou não vivendo na época do esclarecimento. Né? Estamos ou não vivendo, né, o esclarecimento. Bom, depois eu volto a essa questão. Né? Mas ele inicia o texto exatamente com pensando essa saída, né, da minoridade, da humanidade em relação à maioridade, e ele vai exatamente começar a pensar, né, essa ideia do tutor, né, que nós teríamos tutores, né, que no limite estariam pensando por nós. Né. Então a pergunta um pouco é como, né, quer dizer, a humanidade, né, mas a própria sociedade, né, pode de alguma forma deixar a heteronomia para se pensar como uma sociedade autônoma. Né? Isso me parece que é essa saída da minoridade em direção à maioridade. Né? Agora, o tutor, ele tem várias figuras, né, nesse texto, né? Porque ele pode ser um livro, né? Ele pode ser uma consciência, ele vai depender um pouco da tradução, pode ser uma consciência espiritual que nos orienta, ou pode ser uma consciência moral que nos orienta, né? Ou pode ser até mesmo uma figura de um médico, né, que nos receita determinados exercícios, remédios, etc. Né? O grande problema para o Kant, né, é que, na verdade, né, o tutor, quer dizer, nesse momento, essa relação do tutorando, digamos assim, com o tutor, é que o tutorando não pensa por si mesmo. Né? Então é isso que vai se colocar. Né? Quer dizer, como é possível, né, a humanidade, mas também a sociedade, né, pensar por si mesma. Né? Então a gente volta um pouco àquelas questões que ele havia, né, levantado no texto, o que significa orientar-se no pensamento. Né? Quer dizer, a gente percebe aí que nos anos 80 o Kant está muito preocupado com isso, né? Na sua filosofia política. Né? Bom, e o que ele vai dizer então? Né? Que para que se possa sair dessa condição da minoridade, né, vai ser necessária a liberdade. Né? E a liberdade é a liberdade do uso público da razão. Né? E isso é muito interessante, porque daí ele vai diferenciar o que é o uso público e o que é o uso privado da razão. Né? Que muitas vezes as pessoas até se atrapalham um pouco, né? Porque a gente costuma pensar o privado como aquilo, ou costumava-se, né, a pensar o privado como aquilo que era ligado à casa, ao doméstico, né? E o público, aquilo que era ligado à arena pública. Né? Se nós formos pensar, por exemplo,
nos gregos, né? O Kant está modificando um pouco isso, né? Porque, na verdade, o uso privado da razão é o uso que vai se dar em determinadas comunidades, né, entre aspas, mas em determinadas comunidades que correspondem a um determinado ofício, né? Então ele dá três exemplos, né? Ele dá o exemplo do, eu não lembro se é exatamente nessa ordem, mas ele dá o exemplo do soldado, né? De um soldado que, do ponto de vista do uso privado da razão, deve obedecer às regras do, do, do seu comandante, as regras do exército, né? Do que for. Qualquer coisa parecida com isso. Né? No entanto, né, ele deve poder fazer uso público da sua razão. Né? A mesma coisa vai se colocar com aquele que paga os impostos, né, um cidadão que paga os impostos, quer dizer, do ponto de vista do uso privado, ele deve pagar os impostos, do ponto de vista público, ele pode criticar, né, os impostos, ele pode criticar, sei lá, para onde esses impostos estão sendo dirigidos, né? Até em outro texto ele vai afirmar, né, que muitas vezes poderia se pensar, né, esse dinheiro poderia ir para a educação, ao invés de ir para a guerra, né, para se criar exércitos, etc. Né? E, por fim, ele vai dar um exemplo, né, de um professor, né? Na verdade esse exemplo é um pouco mais complexo, mas eu vou só utilizar de um professor que está vinculado de alguma forma à igreja, né? Então provavelmente deve ser também alguém ligado a uma ordem religiosa, né? E que também, né, deve fazer uso privado da sua razão, na medida em que ele vai seguir, né, as regras dessa ordem, né? Mas ao mesmo tempo ele pode fazer uso público da razão, ou seja, ele vai se dirigir, né, à humanidade, né, questionando essas regras. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que me parece importante, né, quando ele faz a diferença entre o uso privado e o uso público. Né? Quer dizer, no uso privado não há o questionamento da regra, da lei. Né? No uso público há o questionamento da regra e da lei. Né? E o mesmo cidadão pode se colocar nesses dois papéis. Né? Ou nós podemos pensar essas duas perspectivas, né, acerca da própria ideia de cidadão. Né? O que então vai ser importante, né, é um exemplo, né, que eu acho que daí é fundamental para a gente começar a entender o que está acontecendo, né, na filosofia política kantiana, nesse início da década de 80, que é o exemplo que ele dá de uma comunidade, né, que seria regrada, né, por uma constituição inteiramente religiosa. Né? Ou seja, por uma constituição, né, dogmática. Né? Ele dá um exemplo lá dos holandeses tal, e ele diz, ora, isso, né, essa situação é uma situação que vai contra o esclarecimento. Né? Quer dizer, se você não tem nenhum tipo de liberdade, né, de fazer uso da razão pública, né, do uso público da razão, quer dizer, isso vai contra o esclarecimento e isso mostra, né, que essa determinada comunidade né, ainda se encontra na menoridade. Né? Então, quer dizer, né, o esclarecimento vai sempre pressupor que uma geração precisa né, levar algo de melhor a outra, né? Ainda que isso não aconteça. Né? Eu acho que isso é um ponto importante também de citar, né, que a ideia do progresso kantiano, né, não é necessariamente que ele está pensando que o progresso sempre ocorrerá. Né? Não, isso é uma ideia reguladora. Né? Isso é algo que nos regula. Mas nem sempre. Pode haver bloqueios a esse progresso. Né? E eu acho que aí a ideia de minoridade e maioridade ela vai ser importante exatamente por isso. Né? Quer dizer,
a minoridade, a esse bloqueio. Né? Esse exemplo, né, é o exemplo de um bloqueio. Né? Bom, e daí o que ele vai dizer? Né? Bom, a pedra de toque, né, para nós sabermos se uma determinada comunidade, se uma determinada sociedade, ou mesmo a humanidade, está ou não, né, se ela pode ser pensada ou não como esclarecida, é se ela mesma fornece a lei para si mesma. Né? Então a ideia do uso público está muito ligado a essa ideia de uma autonomia, que eu vou chamar de uma autonomia política. Né? Quer dizer, a ideia de um povo que vai dar a si mesmo, né, as suas regras, as suas leis. Né? É lógico que esse uso público, né, o Kant vai pensar em alguns textos, né, é o cidadão que se coloca, né, na figura de um letrado, de um erudito, né, porque ele precisa escrever de alguma forma, né, para chegar, né, a um público maior que está além da sua comunidade, né, seja o exército, seja a própria sociedade, seja a igreja. Né. E essa ideia, né, de uma sociedade, de um povo que dá a regra para si mesmo, né, ela vai ser fundamental, né, porque isso significa que há algum tipo de liberdade. Né, e com essa liberdade, né, a sociedade começa a se transformar. Né, inclusive do ponto de vista da liberdade religiosa. Né, quer dizer, nós não podemos ter uma religião apenas que domine o Estado. Né, quer dizer, as outras religiões também podem fazer uso público da razão. Ou os participantes dessa religião podem fazer uso público da razão. Né? O que nos leva a pensar também no Kant pensando, né, o Kant compreendendo também no uso público da razão, não só a ideia de autonomia, e nesse sentido, algum tipo de soberania popular, que eu acho que é o modo como ele foi afetado, não, ele foi influenciado pelo Rousseau, né? Mas também ele está, de alguma forma, prezando as liberdades individuais. Né? Também nós temos a ideia de uma liberdade religiosa. Né? Quer dizer, as pessoas podem ser livres para escolher a sua religião. Né? Bom, e por fim, que eu acho que é o ponto aí, nevrálgico, né, da questão, é que, no limite, né, o que me parece que o Kant está pensando, e aí do ponto de vista político, né, é que a própria ideia de lei, né, ou de regra, mas no caso aqui é lei, porque ele está pensando, né, o exemplo leva em consideração a ideia de uma constituição, né, porque aquela sociedade de clérigos, né, ela pode ser uma sociedade que foi que chegou a esse ponto por meio de um tratado de paz, ou seja, por meio de por um meio jurídico, né? Então ele está pensando a lei não só do ponto de vista jurídico, mas também de um ponto de vista moral, digamos assim, né? Ou ético. Né? A lei, ao mesmo tempo que ela coage, né? A lei também ela traz a possibilidade da liberdade. Né? E como é que isso se coloca nesse texto, né? Da forma como eu o entendo? Né? No final, né? Quando o Kant apresenta um paradoxo, que eu não vou entrar aqui exatamente na questão, mas que é o seguinte, quer dizer, é possível que uma sociedade que seja mais regrada, né, ela possa ser mais livre do que uma sociedade menos regrada, né, na medida em que eu posso fazer o questionamento, eu posso questionar essas regras. Né? Então isso nos faz pensar a ideia, que depois vai ficar mais clara, né, depois ele explicita, da Constituição Republicana, no Kant. Né? Que é a ideia de que, quer dizer, a lei ela só vai ser legítima na medida em que os cidadãos podem questioná-la. Né? Em que há uma liberdade
de questionamento dessa lei, apesar de que eu devo, de alguma forma, seguir essa lei. Mas ela só é legítima se eu posso questionar. Né? Isso vai ser fundamental para o pensamento kantiano, né? Depois em outros textos políticos, né? Quando ele chega, né? Nessa ideia de uma república, né? De uma constituição republicana. Né? E aí a grande questão, né? Quer dizer, que ele faz, né? Quer dizer, estamos numa época de esclarecimento, né? Estamos vivendo o esclarecimento ou não, né? E ele diz que não, né? Mas isso não significa que estamos na total minoridade, né? Isso significa, nós, eu estou dizendo nós lá no século XVIII, lá no final Sim. do século XVIII. Isso significa que nós estamos numa época de esclarecimento, né? Que está se esclarecendo, né? E aí há uma grande discussão, né? Que o Kant faz um grande elogio ao Frederico II, né? Então muitas pessoas perguntam, né? Leem esse texto dizendo, bom, o esclarecimento é o Frederico II, né? Para mim essa questão é menor, né? Porque pode ser que o esclarecimento surja do Frederico II na medida em que o Frederico II foi uma figura que possibilitou algum tipo de liberdade na Prússia ou na Alemanha da época. Né? Quer dizer, com o Frederico II, que aliás estava morrendo nesse momento, ia subir ao trono o seu sobrinho, né? O Frederico Guilherme II, se não me engano, o primeiro, não lembro exatamente agora, que volta com a censura, né? Uma grande censura na Prússia. Né? Bom, eu acho que então, quer dizer, mesmo que seja, tudo bem que o Kant esteja fazendo um elogio ao Frederico, mas o Frederico II, ele tornou possível, ele deu né, de alguma forma, ele abriu a sociedade para o uso público da razão. Então não deixa de ser um diagnóstico de época que o Kant está fazendo. Né? Então, só para terminar, eu acho interessante, embora o Foucault tenha essa leitura do Frederico II, né, o Foucault chama atenção para uma questão nesse texto do Kant, que é a seguinte: quer dizer, esse texto seria o texto que inauguraria a modernidade filosófica na medida em que ele se pergunta pelo seu presente. Né? Quando nós nos perguntamos, né, estamos vivendo numa época esclarecida ou não, né, e ele diz, não, estamos vivendo numa época de esclarecimento, ele está perguntando pelo seu presente. Né? O que o Foucault vai chamar de uma ontologia do presente. Né? Isso significa que o presente se torna um objeto da filosofia. Né? E para Foucault é a primeira vez que o presente se torna um objeto para a filosofia. Né? Então, só para terminar, porque eu já estou quase estourando o tempo, se eu já não estourei, eu acho que essa questão é uma questão que é importante que nós façamos nos dias de hoje, né? no país em que nós estamos vivendo. Né? Quer dizer, se nós estamos vivendo numa época de esclarecimento ou não. Né? O que nós estamos vendo, né, é cada vez mais ataques muito fortes às instituições, né? Esses dias ataques muito fortes às instituições universitárias, né? Sejam as federais, sejam as estaduais, né? No caso do Estado de São Paulo. E nós estamos vivendo um ataque muito forte à democracia. Né? Quer dizer, eu acho que essa maneira do Kant pensar a ideia de constituição, né, ela é muito interessante ainda para nós pensarmos hoje em dia a ideia de constituição. Né? Essa ideia de que nós temos ao mesmo tempo, né, a necessidade de legitimação da Constituição por meio de críticas ou por meio da política, né? Quer dizer, na medida em que nós temos embates que se colocam, né, a partir da Constituição, mas ao mesmo tempo nós aceitamos a Constituição porque ela permite isso. Né? Hoje o que me parece que está ocorrendo no país é um ataque muito forte à Constituição. Né?
Aí já não é mais o ataque crítico, né? Aham. É um ataque às nossas instituições como à Constituição e, portanto, um ataque à democracia, né? Quer dizer, no fundo, eu tentei defender aqui uma ideia, uma certa ideia de democracia no Kant, né? Que ainda seria possível de se pensar hoje em dia e que eu acho, né, que de alguma forma foi retomada por importantes pensadores, né, na segunda metade do século XX. Desculpa, Hugo, eu Não, ultrapassei tudo aí um bem. pouco o nosso Não, tempo. o Mas muito importante é que obrigado mais uma vez pelo seu convite, fiquei muito honrado com ele. o importante é que o professor expõe a sua ideia, né? Já teve professores que falaram a hora inteira, não deu tempo nem de se despedir, a live acabou, né? Sim, Porque a live tem aqui no uma. Instagram, bateu uma Sim, hora, ela encerra, né? Não tem acabou. tempo de despedida, Encerra. não. É. Exatamente. E assim, eu separei algumas perguntas, mas eu sempre Sim, prefiro dar preferência para o pessoal que participa quando eles enviam, né? Eu já tenho três perguntas sim. aqui. Uma é que são duas do Antônio, na verdade. A primeira pergunta ele coloca assim: na questão de autoridade, reconhecimento e autonomia, Kant acreditava na interdependência entre os povos? E ele continua: Kant faz alguma distinção da moral privada e moral de Estado? Não. Vou começar pela segunda parte. Moral privada e moral de Estado, não. Né? Quer dizer, a moral para o Kant, quer dizer, a moral, eu não sei exatamente como ele está exatamente compreendendo a moral. Porque Uhum, a moral, né, no Kant, ela tem um lado que é o direito e um lado que é a ética. Se nós pensarmos do ponto de vista da ética, não. Né? A ética ela é universal. Né? Então, ela vai ter certo. que valer para todos os seres humanos. Né? Do ponto de vista do direito, já muda, né? Porque nós teremos um direito privado e um direito público, Uhum, né, no Kant. Então, e uma relação também que vai se estabelecer entre o direito público e o direito privado. Né? Porque o direito público vai ser importante, inclusive para nós pensarmos a noção de contrato social no Kant, né? uhum, Que é uma simples ideia reguladora. Né? Na verdade, é uma maneira de pensar a história, né? Em que surge a noção de justiça. Né? Agora, isso não significa que não havia contratos antes do contrato, né? Do contratos privados, né? Antes, né? Do contrato social. Né? Isso significa apenas que não havia justiça. uhum. Né? Então, quer dizer, mas isso é uma ideia reguladora. Né? Isso é uma maneira, né, do Kant dar um sentido racional à história. Né? A primeira parte da pergunta, desculpa, está passando um helicóptero aqui. Ele se pergunta se Kant acreditava na interdependência entre os povos. Sim, se a gente pega a Paz Perpétua, um texto já dos anos 90, né, o Kant vai falar sobre o direito à hospitalidade. Né, quer dizer, então, e aí ele está indo provavelmente contra o colonialismo. Né, quer dizer, o povo que vai a um outro, né, o povo de um certo país que chega, ou né, os cidadãos de um certo país que chegam em outro país, eles devem ser bem recebidos, assim como eles não podem, né, tomar esse país desse outro povo. Então, sim, eu acho que ele acredita, porque ele tem, né, a ideia de um direito das gentes e de um direito cosmopolita. Né? O Kant Uhum. já tem a ideia do cosmopolitismo. Só uma curiosidade que surgiu agora. Esse é o mesmo conceito que influencia Derrida lá na frente? Da Não, hospitalidade? Ou não? não sei, boa pergunta. Não sei. Porque Porque, assim, eu eu não não conheço conheço. Eu sei que esse texto do tem um Derrida. conceito, não sou conhecedor de Derrida, mas eu lembro que tem um conceito de hospitalidade. Eu não sei se tem alguma relação com o de Kant. Não sei. Sei Uhum. que o Derrida leu Kant, porque inclusive ele tem um livro, né, sobre Kant, que aliás é um ótimo livro. Provavelmente deve ter. O Antônio faz outra pergunta aqui. Na verdade, ele colocou três. Eu vou fazer um, porque tem outras perguntas aqui. Tá, Ele pergunta assim: sim. se o Estado laico seria um Estado de maioridade? Eu acho que é um indício de maioridade. Né? Agora, me parece, né, que quando o Kant pensa essa passagem, né, da minoridade à maioridade, né, eu não acredito muito que ele acredite, né,
que nós um dia chegaremos à maioridade e, a partir daí, tudo será ótimo e muito bom, né? Eu não acredito muito nisso, né? Na verdade, ele está utilizando esses conceitos, né, para pensar, para balizar, né, para regular o modo como ele está pensando a história e o modo como ele está pensando os dias atuais, né? Quer dizer, o seu presente, né? Então, o Estado laico, sem dúvida, para ele, eu acho que é um ganho, né? É um grande ganho, né? Porque, principalmente por quê? Porque você vai ter liberdade religiosa, né, com isso. Isso. Né? Então você não vai ter uma religião ligada ao Estado. Né? Agora, o Kant sempre insiste muito, né, na ideia de sociedade civil e na ideia da Constituição republicana. Né? Então o Estado, de alguma forma, né, a Constituição e a crítica que será feita à Constituição por meio de seus cidadãos, ela precisa chegar ao trono. Né? Ela precisa chegar aos mandatários, né? Ao poder executivo, digamos assim, né? Hoje em dia. Né? Porque o poder executivo, digamos assim, ele deve levar em consideração essa opinião do povo, né? Mas do povo que está fazendo uso público de sua razão. Né? Portanto, está discutindo as suas leis. Né? E aí sim, se eu não me engano, ele mencionou alguma coisa de autoridade, né? O conceito de autoridade. Eu acho que o Kant está pensando o conceito de autoridade aí. Né? Quer dizer, por que, né, nós seguimos determinadas autoridades? Né? Por que nós seguimos a Constituição? Por que nós seguimos o Estado? Né? Por que nós ainda temos, né, porque de uma certa forma nós ainda temos uma sociedade? Né? Eu acho que ele está pensando na noção de autoridade, só que essa autoridade está ligada ao uso público da razão. Né? Isso é o que a legitima, né? Digamos assim. O Murilo coloca uma pergunta aqui. Ainda, eu não vou conseguir fazer nenhuma pergunta minha, ainda bem, porque tem muitas perguntas aqui do pessoal que está assistindo, né? Legal. Eu acho ótimo, porque normalmente sou eu que faço as perguntas, agora tem muitas Sim. aqui. O Murilo fala assim: professor, como passar da autonomia no campo da representação ao campo da natureza? Ou seja, como passar do ganho da crítica da razão pura à crítica da razão prática? Bom, essa é uma questão espinhosa. Daria outra live. Daria uma outra live. Olha, eu vou, para responder rapidamente, né? Eu vou pensar um pouco no que o Kant escreve no segundo prefácio da Crítica da Razão Pura. Né? Um pouco o que está naquele texto que eu citei, o que significa orientar-se no pensamento. Né? Certo. Há um momento no segundo prefácio, que é de 1787, que o Kant diz o seguinte, né? A razão teórica especulativa, quer dizer, essa razão que tem a tendência, que é natural, né, a ultrapassar o campo da experiência, portanto, ultrapassar o campo do conhecimento, né, isso significa o conhecimento da física, né, da física newtoniana, da física galilaica newtoniana, mas da física matemática. Né, quando a razão procura ultrapassar esse campo, se ela for criticada, né, ou seja, se ela criticar a si mesma, né, ela de alguma forma toma consciência, né, de que esse campo é um campo vazio, né, que é o chamado campo do suprassensível. Né. E aí tem uma passagem que eu acho interessante que o Kant diz, bom, então ela se vê obrigada, né, a preencher esse espaço vazio com dados práticos. Né. Então aí me parece que ele está pensando o que seria, né, uma passagem da crítica da razão pura para a moral, né, para a prática, né, para a crítica da razão prática. Agora, essa obrigatoriedade, a razão vai se colocar. Né? Então é interessante, porque no limite, quer dizer, o que está por trás, né, dessa razão especulativa que naturalmente busca o conhecimento, né, dos três objetos clássicos da metafísica, né, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a cosmologia e portanto, na cosmologia a questão da liberdade, é que no fundo, né, o que está a levando a isso é o interesse moral, o interesse prático, né, e não exatamente o interesse meramente teórico.
Certo. Então seria uma maneira de pensar, mas existem várias, né? Aí é mais Então, pinhos. tem uma outra pergunta aqui. Eu acredito que o nome da pessoa seja Bruna, porque às vezes o nome aqui no Instagram ele fica meio que aglutinado, Sim. né? É Bruabed. Eu acredito que seja Bruna. Pergunta assim: como Kant considera a possibilidade da conciliação da liberdade individual, o sujeito que questiona as regras e as leis, e a liberdade como autonomia política? Essa é uma boa pergunta também. É. Há eu acho que aí é que está a distinção entre a liberdade no sentido ético e a liberdade no sentido jurídico, né? Então a lei vai ter uma dupla face de Janus, digamos assim, né? A lei, ao mesmo tempo que ela é coerção, né, na medida em que o Estado Uhum. me coage por meio de suas leis, né? Ela também ela também me permite um grau de liberdade no direito, né, na medida em que eu posso questionar essas leis, mas também do ponto de vista ético, né, eu tenho a liberdade de pensar, de ser autônomo, né, eu tenho a liberdade de pensar, né, que é a terceira máxima daquele texto que significa orientar-se ao pensamento que eu mencionei anteriormente. Né. Então, esse elemento ético, digamos assim, ele não está nem vinculado nem ao Estado, nem à religião. Certo. Isso garante uma liberdade do indivíduo. Né. Uhum. Agora, outra coisa é também pensar a Constituição republicana, né, garantindo, ao mesmo tempo, uma certa ideia de soberania por meio do uso público da razão. Né? Então, quer dizer, a Constituição só se legitima na medida em que os cidadãos fazem uso público da sua razão, né? Mas ao mesmo tempo a seguem. Né? Mas isso significa também que as liberdades individuais precisam ser observadas. Né? Uhum. Porque senão eu vou ter que criticar a Constituição. Né? E aí nós entramos também no meio da política. Né? Isso. O Leno pergunta assim: dessa forma, Kant pensa o contrato para justificar a legitimidade do governo político? Não sei bem se é do governo político. Me parece mais que é a legitimação da justiça, né? O Hum. contrato, para o Kant. Né? Para o Kant, nós temos o contrato vai ser a realização da justiça. Né? Portanto, elementos de igualdade, enfim, vários elementos aí que estarão vinculados a essa noção de justiça. Né? E aí sim, e essa noção de autonomia política, né? Nesse sentido, né? Que nós fazemos as leis de nós mesmos. Isso vai dar legitimidade à Constituição e isso vai dar legitimidade ao governo. Agora, se isso não for observado, é ilegítimo. Né? Certo. Professor, teve uma parte que você fala sobre o uso privado da razão e o uso público da razão, né? Você fala que o uso privado não passa, não foge às normas, né? Não foge às regras. E aí a pergunta que eu faço existe um certo receio do uso público da razão? A gente pode se sentir coagido a usar esse uso público da razão em diversas esferas, em momentos específicos? Não, eu acho que, nós somos coagidos, né, no limite a seguir o uso privado da razão. Uhum. Né? Quer Isso. dizer, por isso que eu falei que nós temos algumas, como, né, eu estou pensando, né, ele dá os três exemplos, né, o exército, ou o que for, né, a sociedade, que é a ideia do cidadão que paga impostos, né, e a igreja, né, nós podemos pensar como comunidades particulares, digamos assim. Né? Uhum. Nessas comunidades, né, o cidadão se vê obrigado, coagido, né, a seguir as regras dessas comunidades. No entanto, né, é preciso que ele utilize o uso público da razão que possa questionar as regras dessas comunidades. Né? Então, acho que esse é o ponto, porque daí nós temos
a possibilidade de pensar que essas regras são legítimas na medida em que nós podemos contestar tais regras. Tá? Uhum. O Que isso Murilo... seja facultado. Ah, Né? desculpa. Nós tenhamos a liberdade, né, para isso. Né? Uhum. O Murilo faz uma outra pergunta aqui, ele coloca assim, o elemento ético nesse sentido da autonomia, ele se aplicaria também no juízo do gosto? A gente Não, estaria na terceira crítica, né? não. Não, né? O Kant ele é muito claro aí que o juízo de gosto vai se diferenciar do juízo do conhecimento, né? E do juízo prático. Né? Agora, por quê? Né? Porque o juízo prático e o juízo do conhecimento, eles dependem, né, da lei moral, né, que vai determinar a máxima, né, que eu estou seguindo, né, ou não, né, aí depende. E no caso do conhecimento, nós temos, né, as categorias, por exemplo, do entendimento, que vão determinar, né, que tem um caráter universal, assim como a lei moral, que vão determinar as leis da física, né, por exemplo. No caso do juízo de gosto, não se trata de um juízo determinante, é um juízo reflexionante. Né? Então, na verdade, ele parte do particular, do singular, né? E ele tende ao universal, mas ao tender ao universal, na verdade, quando eu digo que algo é belo, é que eu espero que outras pessoas, né, outros seres humanos, nesse caso, né, também julguem que aquela rosa, que aquela flor é bela. Né? Uhum. Agora, se nós fizéssemos uma outra live sobre isso, né, sem dúvida há algumas Uhum. interconexões aí, mas assim, estrito senso, são coisas distintas. Né? Certo. E o Kant é muito claro nisso. Uhum. Eu até vou iniciar um outro projeto, professor, que vai ser um curso livre de História da Filosofia. Aí vai ser no YouTube, Interessante. com um tempo maior. Já queria Interessante. aqui de antemão convidá-lo. Provavelmente, daqui que chega em Kant vai ser só ano que vem, né? Porque Sim, vamos pela ordem cronológica. Então, assim, sim, 2 horas. Eu não quero repetir os professores, quero mostrar o trabalho dos professores para todo o Brasil, né? lógico, lógico. Quero levar isso também para, nesse momento sombrio que a gente vive, acho que nada mais lúcido do que a gente trazer o esclarecimento para as pessoas. E aí, Sem uma dúvida. última pergunta, que você fala, né, que Kant tenta analisar se existe o esclarecimento naquela época. E aí eu faço a pergunta a você. Hoje, no Brasil, estamos na menoridade ainda? Continuaremos? Não acredito que estamos na minoridade, mas nós estamos caminhando na direção errada. Né? Quer dizer, estão surgindo obstáculos grandes para nós caminharmos em direção à maioridade. Tá? Eu acho que o ataque à democracia, né, é um ataque à racionalidade, né? É um ataque à ciência, é um ataque às instituições públicas, né? E eu acho que nós estamos vivendo isso no país de uma forma muito radical nesse momento, né? E nesse governo. Né? E eu acho que isso é um problema. Né? Então, não somos inteiramente menores, porque a gente ainda faz a crítica, né? Faz uso da razão pública. Ainda fazemos uso da razão pública, exatamente. Né? Espero que a gente possa continuar fazendo esse uso nos próximos meses e nos próximos anos. Vamos sim. Professor, eu queria agradecer imensamente. Lembrar que a live vai ficar salva aqui no Instagram. Depois eu baixo ela e Legal. publico também no meu No YouTube. YouTube. E aí eu vou enviar o link para vocês, se você quiser depois, o pessoal também assistir depois, ter acesso, vai ficar lá. Ótimo. Até enquanto deixarem, continuará lá salvo, né? Sim, Então é isso, professor. sim. Queria agradecer imensamente a sua participação. Depois vou voltar a me comunicar com você para a gente dar prosseguimento a um outro projeto mais amplo e levar o conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado pela Ok. participação, professor. Muito obrigado, Hugo, pelo seu convite. Fiquei muito honrado com ele. Então é isso, pessoal. Amanhã teremos outra live. Amanhã às 6 com o professor Marco Aurélio Nogueira.
né? Opa, isso é Cientista muito legal. político. E vamos aqui